trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 321, Se desculpando. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. As palavras de Blochiad fizeram Zalrai e os outros contemplar. Neste momento, Blochiad continuou: olha, nós acabamos de chegar da pradaria e imediatamente recebemos um título do grão-duque Evan. Tudo isso significa que nós tínhamos um fundo em comum entre o grão-duque e a pradaria. Antes, a única pessoa que tinha uma relação entre o grão-duque e a pradaria era o mago negro Zalrai. Portanto, o mentor de hoje queria verificar se o jovem mestre é um mago negro. Se eles provarem que você é um mago negro, eles poderiam descobrir sua identidade, o que seria muito problemático para nós. Zalrai e Laura se entreolharam e depois assentiram. Eles achavam que a especulação de Blochiad estava correta, caso contrário, não haveria nenhuma explicação plausível para o ataque de hoje. Então Zalrai virou seu olhar para Shan. Ele olhou para baixo e disse: você deve ter percebido que eu estou certo agora. Bem, você ainda quer ser o meu seguidor? Se você quiser, eu não vou te tratar pior que Shui. Mas se não, você deve saber como eu faço as coisas. O método de Zalrai era amplamente conhecido no Ducado de Purcell. Eles sabiam que ele gostava de transformar pessoas em mortos-vivos, fazendo-os seus escravos eternos. Naturalmente, esse método também era amplamente usado entre os magos negros. Esta era a razão pela qual qualquer pessoa comum não incomodaria magos negros sem razão. Ninguém gostava de morrer e ter seu cadáver servindo outros na eternidade. Shan se ajoelhou no chão e disse: sim, eu estou disposto. Então ele mordeu o dedo e fez um juramento de sangue. O corpo de Zalrai sentiu da mesma maneira que na vez em que Shui fez seu juramento de sangue. Agora, Zalrai acreditava que ele não foi enganado. Zalrai olhou para Shan e disse: bom, agora você é meu seguidor. Shui, leve-o e lhe explique as regras daqui. Shui obedeceu, então levou Shan para fora. Zalrai olhou para Blochiad que estava ao lado da porta. Ele sorriu e disse: Blochiad, quem teria sabido que você pensaria em coisas que não havíamos pensado? Blochiad riu: é por causa que o jovem mestre pensa em muitas coisas, por isso é natural perder as coisas de vez em quando. Meu cérebro é muito simples, eu não preciso pensar em muitas coisas. Então eu acidentalmente pensei nisso. Zalrai riu: vocês rapazes estão ficando cada vez mais inteligentes. Certo, nós não dormimos muito esta noite. Acho que o inimigo não ousaria fazer outro movimento. Vão descansar um pouco. Blochiad assentiu e andou para fora. Como qualquer outra suíte de hotel de alta classe, geralmente haveriam 3 ou 4 quartos em cada acomodação. A suíte de alta classe do Hotel Brown tinha 3 quartos. Shan, Shui e Blochiad viveram em um quarto, Laura, Meg e Nier viveram em outro, e Zalrai ocupou o terceiro. Na verdade, mesmo que seus arranjos estivessem assim, eles realmente preferiram descansar dentro do espaço. Mas por causa da situação desta noite, eles decidiram não ir para o espaço, eles apenas descansaram em seus quartos. Enquanto o grupo de Zalrai descansava em silêncio, o resto das pessoas no hotel não conseguiram dormir. O proprietário do Hotel Brown foi resgatado de seu quarto. Ele não foi ferido, mas ele estava em choque. Depois de saber o que acabou de acontecer, ele ficou ainda mais angustiado. Ele não sabia como explicar para Zalrai o que aconteceu esta noite. O próprio Brown tinha um pouco de plano de fundo, ele era o irmão mais novo da esposa do Lorde da Cidade Blanca. Por causa disso, ele foi capaz de abrir seu hotel. Mas o Lorde da Cidade Blanca era apenas um visconde, um grau semelhante ao de Zalrai. Ainda mais, da carruagem de Ruin, o emblema da família Purcell estava pendurado. Eles eram pessoas que Brown não poderia ofender, mas eles foram atacados em seu hotel. Brown pensou bem no fundo de seu coração que ele já estava morto. Ao mesmo tempo, o coração de Ruin não conseguia se acalmar. Ela não esperou que Wales fosse um mago de 3 elementos.
No continente, ter uma aptidão em um elemento era considerado como um talento médio, sabendo que 2 elementos eram considerados serem gênios. Saber 3 elementos, no entanto, era um talento muito raro no continente, a maioria das pessoas nem mesmo veria um em suas vidas inteiras. No entanto, mesmo se alguém fosse um mago de 3 elementos, eles ainda davam importância a um único elemento, caso contrário, eles seriam bastante distraídos em seus estudos. Mas olhando para Zalhai, ele era um mago de 3 elementos, mas parecia que seus feitiços estavam no nível alto em todos os elementos. O que isso significa? Isso significa que ele tinha um talento inato muito alto para a magia. Originalmente, Húyin estava muito orgulhosa de si mesma. Embora ela ainda fosse jovem, ela era talentosa na magia de água e alcançou o 6º nível. Essa conquista era considerada rara no continente. No entanto, ao longo desses 2 dias, ela sentiu sua confiança sendo atacada. Sem mencionar que Zalhai era um mago de 3 elementos, Meg que estava ao lado de Zalhai não era mais fraca do que ela, isso a fez desapontada consigo mesma. Húyin sentou-se no seu quarto. As 2 empregadas estavam de pé atrás dela enquanto Gil e outro guerreiro estavam em pé na frente dela. Húyin olhou para eles calmamente e disse: "O que você acha que aconteceu esta noite?" O guerreiro olhou para Húyin e respondeu seriamente: "Aquele grupo estava obviamente atrás do Sr. Wales, mas eu acho que as pessoas desse grupo não pertenciam a nenhuma organização ou grupo, como o demônio dos 8 braços Shan. Ele era um assassino muito famoso no continente, mas ele era uma mão paga, ele não se juntou a nenhum grupo. Ele era uma pessoa muito difícil de lidar, eu ouvi dizer que além de suas armas ocultas, ele também é muito proficiente com veneno. As armas de seu arsenal são todas venenosas. Seu trabalho mostrou que o ataque desta noite envolveu principalmente mercenários assassinos, aqueles que recebem dinheiro para tarefas." Neste momento, Húyin franziu a testa. Soldados amaldiçoados também são mercenários? Por que eu nunca ouvi falar de soldados amaldiçoados mercenários? O guerreiro calmamente respondeu: "Há alguns deles no círculo de mercenários, alguns escaparam de suas famílias e alguns se rebelaram. Eles até mesmo algumas vezes encontram uma esposa do lado de fora e mais tarde teriam um filho para o qual passariam suas habilidades. Esta situação não é incomum." Húyin assentiu. Ela se virou para Gil e perguntou: "Você estava no mesmo quarto que Shu e Blochiad nesta noite. Você conseguiu alguma informação?" Gil balançou a cabeça e disse: "Eu não. Depois de comer sua refeição eles retornaram para seu quarto. Suas luzes foram imediatamente desligadas, e nenhum som pôde ser ouvido a partir daí. Eu chamei por eles mais tarde, mas eles disseram que estavam muito cansados e que precisavam dormir, sem nenhuma vontade de sair." Húyin franziu suas sobrancelhas. "Eu apenas quero saber o que o pai disse para eles, por que ele lhes concedeu o título de visconde e por que o pai me fez viajar junto com eles. Este assunto é realmente estranho." "Certo. Quantos guardas noturnos estão incapacitados? Quantos foram mortos?" O guerreiro respondeu: "Todos foram mortos, não sobreviveu nenhuma testemunha. Pareciam estar sob as mãos de outro soldado amaldiçoado, eles têm apenas uma ferida no pescoço, suas gargantas foram cortadas por uma espada. Não foi Shan que fez isso, senão ele teria usado armas ocultas venenosas." Húyin assentiu: "Creme seus cadáveres e mande suas cinzas de volta para a mansão do Grão-Duque. Diga ao pai para dar uma compensação para as famílias deles." O guerreiro assentiu. Húyin continuou franzido e disse: "O ataque desta noite foi muito estranho, a identidade do Sr. Wales é muito misteriosa. Não importa o que, nós devemos ser mais cuidadosos por mais algumas noites. Aumente o número de guardas noturnos por mais algumas pessoas." Gil e o guerreiro assentiram. Húyin olhou para os dois: "Voltem para seus quartos e descansem, enviem algumas pessoas para patrulhar esta noite. Gil, o Sr. Wales está atualmente no seu quarto, vá descansar com os guardas hoje à noite." Gil obedeceu, então ele pediu para ser dispensado. Assistindo Gil sair, Húyin murmurou para si mesma: "As coisas estão ficando cada vez mais interessantes,
Hehe. Então ela bocejou e foi para o seu quarto descansar. No dia seguinte, Al-Hai e os outros acordaram bem tarde. O corpo de Zal-Hai não era muito bom, ele precisava de um bom descanso, então ele dormiu até tarde. Depois que eles se lavaram em seus quartos, eles saíram de sua suíte só para ver uma figura gorda parada do lado de fora de sua porta. Quando ele os viu sair, o gordo imediatamente cumprimentou Zal-Hai, mas ele foi bloqueado por Shui e Blochiad. O homem gordo pôde apenas parar, curvar seu corpo e dizer: "Este pequeno Brown cumprimenta o Sr. Visconde." Sr. Visconde estava com medo ontem. Este se desculpa profundamente com o Sr. Visconde. Zal-Hai olhou para o gordo. Esse gordo parecia o mesmo gordo que o Shen imitou. Mas este gordo tinha olhos injetados de sangue e um rosto muito suado. Ele estava usando uma expressão como se sua mãe tivesse acabado de morrer. Zal-Hai calmamente respondeu: "Não é nada, eu não te culpo. Essas pessoas vieram por mim. Eu peço desculpas ao Sr. Brown por ter destruído algumas coisas em seu hotel." O corpo de Brown se curvou ainda mais baixo. Este pequenino ouviu o Visconde. "Este aqui está muito feliz. Este aqui preparou um pouco de álcool para se recuperar do choque. Eu convido o Visconde para o salão de jantar." Zal-Hai sorriu fracamente, então ele caminhou em direção ao salão de jantar. Quando ele entrou no salão de jantar, ele viu Ruin sentada lá bebendo chá. Ela estava no meio do ato de beber o chá quando Zal-Hai entrou. Ruin imediatamente colocou sua xícara na mesa e se levantou. "O Sr. Wales veio. Como foi o descanso do senhor?" Zal-Hai calmamente respondeu: "Felizmente bem." "Senhorita, por favor, sente-se." Depois de dizer isso, Zal-Hai se sentou. O gordo Brown, que estava ao lado deles, fez uma reverência. "Sua Alteza, Sr. Visconde, este aqui preparou especificamente álcool e alguns pratos para se recuperarem do choque de ontem. Eu espero que vocês dois possam aceitar o meu convite." Ruin não falou, ela olhou para Zal-Hai, dando a decisão para ele. Zal-Hai acalmou o nervoso Brown. "Bom, o chefe Brown não precisa ser educado, deixe eles servirem. Nós vamos embora depois de comer. Assim como eu disse antes, eu não o culpo, você não precisa ficar muito nervoso. Quando nós descermos, nós providenciaremos o pagamento dos nossos quartos." Assim que Brown ouviu as palavras de Zal-Hai, ele imediatamente respondeu: "Este aqui não ousaria. As taxas do quarto podem ser consideradas minhas desculpas." "Certo, vou me retirar e fazer a equipe servir a comida. Convido Sua Alteza Jovem Senhora e o Sr. Visconde para tomar seu tempo." Então Brown se curvou e voltou. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.